Eu sou a professora Lucilene Farias, professora de Química, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução do modelo atômico, iniciando o estudo sobre atomística, o estudo dos átomos. Bem, aqui nós temos na tela um breve histórico sobre a questão da evolução dos modelos atômicos. O átomo, por muito tempo, foi discutido até chegarmos ao nosso modelo atual. Lembrando que matéria é o objeto de estudo da química. E o que é matéria? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria foi discutida e é até hoje por muitos e muitos cientistas e filósofos em torno de sua composição. A começar por Demócrito, 400 anos antes de Cristo, ok? Também se fala sobre Leucipo, que também discutiu sobre isso. E eles enunciaram a ideia de que o átomo era a menor parte que formava toda a matéria, uma partícula elementar, ou seja, para ser matéria tinha que ser formado de átomo. Com o tempo, depois de toda essa situação, veio John Dalton em 1808, onde ele passa a experimentar, fazer experimentos, já que a química é uma ciência experimental, e a lançar ideias sobre a questão do átomo. Segundo Dalton, em sua teoria, os átomos eram parecidos com bolas de bilhar, como essa bola aqui que está no slide aí na tela. Essa bola de bilhar, o que seria uma bola de bilhar? Uma bola de sinuca. Ele dizia que os átomos eram parecidos, certo? Uma pequena partícula, infinitamente pequena, indivisível e impenetrável, ou seja, não poderiam se alterar essas partículas. Segundo Dalton também, cada elemento químico tinha átomos de tamanhos diferentes. Em 1898, a gente vem com Joseph John Thomson. Thomson descobriu uma partícula subatômica chamada de elétron, partícula de carga negativa. A partir daqui, o átomo não é mais indivisível. Ele tem partículas subatômicas e a primeira foi justamente reconhecida como elétron, partícula de carga negativa. Daí, nesse modelo, diferentemente do de Dalton, nós conseguimos trabalhar a natureza elétrica da matéria. Para Thomson, que se fala muito da questão do modelo de pudim de passas, Thomson dizia que o átomo era uma massa, essa parte alaranjada aqui, uma massa positiva, certo? Uma massa positiva com partículas negativas distribuídas em sua superfície. Por isso, quando tinha a massa positiva com os elétrons, ficava um sistema eletricamente neutro. Então, ele tinha uma teoria sobre a natureza elétrica da matéria. Ernest Rutherford já vem em 1911 com a proposição de um novo modelo de átomo. Rutherford desenvolveu experimentos onde ele conseguiu chegar às conclusões de que o átomo era parecido com o sistema solar. Como assim? O átomo é formado por um núcleo e os elétrons giravam em volta desse núcleo, em órbitas circulares. Bem parecido, né? Segundo Ernest Rutherford, o átomo é constituído por um pequeno núcleo que contém quase toda a sua massa e todas as suas cargas positivas estão no núcleo, e um conjunto de elétrons de carga negativa que giram em volta dele como se fossem planetas. Então, por isso que ele faz menção à questão do sistema solar. Segundo Rutherford, o átomo teria duas regiões: núcleo, onde compõe quase toda a sua massa, e eletrosfera, onde estão os elétrons. Porém, Rutherford não explicava o porquê que as cargas positivas que estão no núcleo não se repeliam, já que, segundo a física, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então, no núcleo, havia uma estabilidade nessa teoria, porque só haveriam cargas positivas. Porém, em 1932, um outro carinha deu uma contribuição muito importante, Chandler, que descobriu os nêutrons, ok?
O que seria o nêutron? O nêutron é a outra partícula que se encontra no núcleo, e isso estabiliza as cargas positivas que estão nele. Então, no núcleo do átomo, nós temos prótons de carga positiva e nêutrons de carga neutra. E na eletrosfera, nós temos os elétrons de carga negativa. Resumindo, e chegando também a um modelo mais atual, que é o modelo de Rutherford e Bohr. Dalton, modelo da bola de bilhar. Indestrutível, indivisível e impenetrável. Thomson, que descobre o elétron e fala um pouco sobre a natureza elétrica da matéria, já que para ele existia uma massa positiva com partículas negativas incrustadas nela. Modelo do pudim de passas, como eu falei. Rutherford, que chega com o modelo, né, mencionando o sistema solar, um núcleo aqui desenhadinho já, um núcleo com cargas positivas e neutras, que compõe toda a massa do átomo, a maior parte do átomo, e os elétrons que giram em torno desse núcleo positivo. E em 1913, chegamos com Niels Bohr. O que esse cara fez? Para Rutherford, os elétrons ficavam como uma nuvem, girando, 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 mas ele não explicava como eles giravam nessa questão da energia. E segundo Bohr, eles giram em camadas eletrônicas ou níveis de energia, camadas mais próximas do núcleo, mais afastadas, e cada elétron com energias diferentes. Ok? Bem, basicamente nós temos isso como um modelo atômico. Para iniciar o estudo do átomo, vamos utilizar esse diagrama aqui no nosso slide. Então, nosso modelo atômico atual diz que o núcleo é formado, né? Nós temos um átomo com duas regiões, núcleo e eletrosfera. Aqui no núcleo, nós vamos ter próton, representado pela bolinha vermelha, nêutron, pela bolinha amarela. E na eletrosfera, nós temos os elétrons. Para você compreender bem esse diagrama, essas linhas brancas são linhas imaginárias que nos diz para a gente a trajetória do elétron. O elétron não está parado, ele está movimentando. Agora, é tipo, esse elétron gira nesse sentido, esse outro gira nesse, e esse para cá e esse para cá. Então, em constante movimento, ok? Bem, se toda a matéria é formada por átomos de diferentes tamanhos, de diferentes quantidades de partículas, como nós podemos identificar esse átomo? Preste atenção nesse exemplo aqui. Quantos prótons tem no núcleo desse átomo? Então, próton representado pela bolinha vermelha. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas vermelhas, representando o próton, que é carga positiva. O número de prótons é 5. E qual seria o nome dele? O nome dele é boro. Outro exemplo. 1, 2, 3, 4. Número de prótons, 4. Qual o nome dele? Berílio. Para o átomo com 2 prótons, o nome será hélio. Então, que conclusão? Eu fui dando os números e dizendo o nome deles. Logo, os diferentes tipos de átomos são identificados pela quantidade de prótons que possuem. Então, se eu quero esse número de prótons, ele é o número de identidade do átomo. Quando a gente quer dizer que átomo estamos tratando, a gente tem que saber quantos prótons. Por isso, já que ele determina que átomo estamos falando, nós chamamos ele de número atômico, número do átomo, representado pela letra Z. E o que eu posso dizer, né, a gente vai usar muitos símbolos na química, eu posso dizer que o número atômico é igual ao número de prótons. E onde estão os prótons? Os prótons estão no núcleo do átomo. Para um átomo com 2 prótons, o número atômico é 2 e o nome dele será hélio. Eu preciso saber decorado de todos? Não. Nós vamos ter a tabela que irá nos dar as informações necessárias quando for preciso.
Dando continuidade, observe os átomos abaixo e compare o número de prótons e elétrons de cada um. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 prótons no núcleo. Elétrons, que é a bolinha verde representada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 prótons, 5 elétrons. Neste outro, 1, 2, 3, 4. 4 prótons. 1, 2, 3, 4 elétrons. 4 prótons e 4 elétrons. 1, 2 prótons, 2 elétrons. Ou seja, os átomos, né, como a gente falou, eles são sistemas eletricamente neutros. O que é isso, eletricamente neutro? Para cada carga positiva, vai ter uma carga negativa. Ou seja, para cada próton, existe um nêutron, que equilibram as cargas, fazendo com que o sistema seja eletricamente neutro. Então, nós podemos afirmar que se é um sistema eletricamente neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. O que há em comum entre esses 3 átomos acima? Essa é a pergunta. Então, vamos olhar. Tem um próton, um próton. Um elétron, um elétron, um elétron. Então, o que tem em comum aqui? O número de prótons, ou seja, o número atômico. Todas as vezes que nós tivermos aqui, como esse, um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico. Então, se eu falar o elemento químico hidrogênio, são todos os átomos que existem no mundo que tem número atômico 1, todos eles, ok? Então, elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Para a gente compreender essa questão da composição da massa desse átomo, a gente colocou aqui, ó, nessa tabelinha, eu coloquei aqui nessa tabelinha prótons, nêutrons e elétrons e uma massa relativa, uma massa para a gente comparar. Então, digamos que o próton, né, os prótons têm 1 de massa. Nêutrons também, 1. Já os elétrons, a massa deles seria esse 1 dividido por 1836 vezes. Pensa aí, 1 dividido por 1836. É uma massa muito, muito, muito pequena. Por isso, nós dizemos que nós vamos tratar nesse assunto o elétron como tendo uma massa desprezível. Quando a gente for contabilizar a massa do átomo, a gente não conta com a massa do elétron. A gente diz que é uma carga e trata ele apenas como carga e massa desprezível. E o que vai compor a massa do átomo? A massa do próton e a massa do nêutron. Então, vamos aprender aqui direitinho. Chegando nessa conclusão, nós dizemos que a soma do número de prótons, representado por Z ou P, e o número de nêutrons do átomo. Então, número de massa é a soma do número de prótons mais nêutrons que estão no núcleo do átomo. Então, aqui a gente tem uma formulazinha básica. Então, massa atômica, representada pela letra A maiúscula, vai ser igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, nós temos aqui, mais uma vez, próton, nêutron e elétron. Próton no núcleo, próton e nêutrons no núcleo e elétron na eletrosfera. Então, se eu quero saber a massa atômica, eu vou contar a quantidade de elétrons? Não, a gente já falou que a quantidade de elétrons, o elétron vai ter massa desprezível. Aqui, ó, no núcleo é que vai estar concentrada toda a massa do átomo. Então, o que a gente faz? A gente conta a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons e aí a gente acha a massa atômica ou o número de massa. Vamos lá? Então, próton tem 1, 2, 3, 4. 4 prótons. 1, 2, 3, 4, 5 nêutrons. Se a massa
é prótons mais nêutrons, a gente só faz somar. Massa atômica é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Número atômico ou número de prótons é 4 e o número de nêutrons 5. A massa atômica desse átomo será 9. Vamos fazer um exercício agora para a gente compreender um pouco mais sobre isso. São dados os átomos A, B e C. A tem número atômico 20 e tem 21 nêutrons. B, um átomo qualquer, número de massa 40 e 22 nêutrons. C, 20 prótons e 20 nêutrons. Pertencem ao mesmo elemento químico os átomos. Para poder fazer parte de um mesmo elemento químico, tem que ter o que igual? Tem que ter o mesmo número de prótons. A já disse que tem 20. Tem 20 prótons. B, ele dá um número de massa e um número de nêutrons. O número de massa, a gente sabe que ele deu aqui 40, é o somatório de prótons mais nêutrons. Se já tem um nêutron, é só eu subtrair daqui e eu acho a quantidade de prótons. Então, B tem. O número atômico de B vai ser a massa atômica menos o número de prótons, de nêutrons. Então, ele tem 18 prótons. A e B são do mesmo elemento químico? Não, porque só é do mesmo elemento químico se tiver o mesmo número de prótons. E C? C ele já disse. C tem 20 prótons. Logo, A e C têm a mesma quantidade de prótons e pertencem ao mesmo elemento químico. A alternativa correta seria a letra C. De acordo com as normas, que rege a química, que a gente fala de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, ao representar um elemento químico, deve-se indicar junto ao seu símbolo seu número atômico e seu número de massa. Então, aqui, ó, como é que você vai anotar no seu caderno? Você vai anotar desta forma. Aqui no centro, X, um elemento químico qualquer, o símbolo do elemento. Como é que é o símbolo do elemento? O símbolo do elemento, geralmente, ele vem em letra maiúscula, se for só uma letra. Se forem duas letras, você coloca a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Aqui acima, você vai colocar a massa atômica e abaixo o número atômico. Tanto pode ficar do mesmo lado, ou você pode botar o número atômico sempre aqui embaixo e a massa atômica aqui sempre na parte superior, só que do outro lado, do lado direito, ok? Um exemplo. Aqui, C é o símbolo do carbono. Coloca o símbolo do carbono, a massa atômica em cima, o número atômico embaixo. Aqui, Cl, cloro, o símbolo do cloro. Coloca o símbolo, número atômico embaixo, massa atômica em cima. Do ferro, número atômico embaixo, massa atômica em cima. Então, isso nós chamamos de notação geral, notação científica. Informações da notação geral. Então, se você se depara com isso aqui, uma notação, você vai ter, já sabe, aqui é o símbolo do elemento, a massa atômica e o número atômico. E a partir desse símbolozinho, você pode tirar as informações do átomo. Então, como seria isso? Primeiro, pelo símbolo, a gente sabe o nome do elemento. Professor, eu não sei. Não se preocupa. Aos poucos, nós vamos tendo acesso e nós temos a tabela periódica para consultar. Então, ó, Cl é o elemento cloro. Qual a massa atômica dele? A massa atômica sempre vai ser esse número que está aqui em cima, ó. Então, 35. Seu número atômico sempre é o número que está anotado aqui. Anotado, certo? Número atômico, 17. Nós vimos que quem determina o número atômico é o número de prótons que estão no núcleo. Então, se Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, também é 17. Como eu estou falando de um átomo,
o átomo é um sistema eletricamente neutro. Neutro. O que significa isso? Quer dizer que para cada próton tem um elétron. Para cada carga próton positiva, para cada carga positiva tem uma carga negativa, que são os elétrons. Então, esse número para um átomo é sempre igual. E o número de nêutrons? Como é que eu vou saber? O número de nêutrons, ele está aqui, ó, somado na massa. Lembra que a massa atômica é o somatório de prótons mais nêutrons? Então, a gente soma próton mais nêutron e acha aqui o valor dele. Se eu sei o número de prótons, que é 17, é só pegar a massa atômica e subtrair, diminuir o número atômico, que é o número de prótons. Então, 35 menos 17 vai dar igual a 18. Compreenderam? Então, vamos a mais um exemplo. Eu tenho aqui a notação do símbolo Fe, que é o símbolo do ferro. O nome dele é ferro. A massa atômica é sempre esse de cima, 56. O número atômico é sempre o de baixo, número 26. O número atômico é igual ao número de prótons, então 26 também. Num sistema eletricamente neutro, o número de prótons, que é carga positiva, vai ser igual ao número de elétrons, também 26. Para saber a quantidade de nêutrons, é só pegar a massa menos o número atômico. 56 menos 26, número de nêutrons, 30. Ok? Bem, então nós finalizamos aqui esse primeiro momento, ok? Em breve estarei postando as atividades para vocês fazerem em torno dessa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.